Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse que é um programa de entrevista onde falamos sobre prosperidade no âmbito físico-financeiro, mental, emocional e espiritual, com diversos convidados. O programa está repleto de novidades, repleto de pessoas interessantes. Você pode estar acompanhando aí nosso canal. Quanta diversidade de visões de mundo, de percepções, inspirando você. O programa Consciência Próspera conta com o apoio do Instituto Biosegredo. Instituto Biosegredo, que desenvolve diversas atividades, diversos cursos. Você pode acessar o site que está aparecendo aí. Acessando esse site, você vai ter maiores informações das atividades que o Instituto Biosegredo desenvolve atualmente. Contamos também com o apoio da Academia do Dinheiro, que desenvolve cursos na área de finanças, patrimônio, o professor Mauro Khalil, que desenvolve um curso chamado Método Fast de Enriquecimento, trabalhar com dinheiro, finanças, com a Academia do Dinheiro. Na parte técnica, fazendo aí a mágica acontecer, está Alexandre Ferreira do Ale Productions. Quero avisar você que está assistindo esse programa, que se você compartilhar esta entrevista, esse bate-papo, que tenho certeza será bem interessante, sobre hipnose e saúde, você compartilhando essa entrevista, você estará concorrendo a um livro chamado Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. Aqui no estúdio está Renato Lieberman. O Renato, ele é psicólogo, psicanalista, hipnoterapeuta, vai estar falando sobre esse assunto aqui com a gente no programa Consciência Próxima. Foi uma indicação de uma amiga em comum, que é a Marina, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Quais os povos, a gente entender um pouco o que é a hipnose, né? Quais os povos e civilizações antigas já utilizavam a hipnose? Bom, primeiro quero agradecer o convite, né? Agradecer a Marina por ter indicado, ter me falado do programa, falado de você, e agradecer por poder falar de um tema que me apaixona há muitos anos, né? Assim como é a história da hipnose, que é muito antiga. Né? A gente pega toda a história da hipnose, desde a Bíblia. Existem relatos de processos hipnoterápicos ou hipnóticos, desde que Deus adormeceu Adão para tirar a costela dele, já começa ali, né? Mas os povos gregos, os egípcios, os essênios, todos esses já têm relatos e desenhos, papiros, né? Desenhos nas pinturas nas paredes, que falam sobre a hipnose e a sua aplicação para cura. Para a saúde. E naquele período experimental, aquele período onde a hipnose entra no processo de estudo científico, quais foram aí os grandes, então, pesquisadores nessa área que fizeram vamos falar que fizeram a transição entre um processo que anteriormente era uma coisa mais espiritual para uma coisa mais científica da hipnose? Então a hipnose ela começa justamente com essa ideia de misticismo, de magia, de espiritualidade, nem espiritualidade, espiritismo mesmo, uma coisa mais voltada até para a religião, né? Hoje a gente pode usar a hipnose com espiritualidade de uma maneira desvinculada de qualquer crença religiosa. E quem é que foi os procanalizadores, aqueles que realmente trouxe aí essa mensagem mais para o científico? Tudo começou com o Mesmer, né, onde a gente chamava de mesmerismo. Ainda não era científico, ainda era especulativo, aquela coisa experimental, onde provocava alguns transes. Mas quem trouxe a hipnose para, vamos dizer, para neurohipnologia ou para neurociência foi em 1843 com James Braid, que era um fisiologista, e foi ele que trouxe esse nome hipnose, que vem do grego hipnos, que significa sono, e ele percebeu que tinha alguma semelhança, depois viu que não tinha com o sono, mas o nome pegou e ficou hipnose até hoje. Esse, um dos marcos foram ele, né? Um dos marcos, James Braid, aí depois vem James Esdale, vem o Os James Faria, né? Tá cheio. Vem Abad Faria, vem, aí começa com Charcot, Bernheim, Libot na França, na escola de Nancy, na escola de Salpêtrière, até aparecer com Freud. Aí veio o pai da psicanálise, que começou com a hipnose. Ele tinha alguns problemas com a hipnose ali, não gostava tanto, não sabia hipnotizar todo mundo, e resolveu abandonar e criar a psicanálise. E quais foram então as grandes... A gente está passando bem rápido por esse período histórico, claro, né? Esse período histórico, porque a gente tem interesse também de que as pessoas que acompanham o nosso programa se beneficiem de algumas práticas ou de algumas sugestões que sejam bem palpáveis para os dias de hoje, né? Quais foram
modernas, a forma mais moderna de utilização da hipnose, o que é que está sendo utilizado atualmente, né? Vamos falar da hipnose moderna, que não dá para esquecer do pai da hipnose moderna, que é o Milton Erickson. Milton Erickson. Né? Do século passado, do século XX, e até hoje é a que mais se divulga, se utiliza, se faz cursos de formação dentro da hipnoterapia ericksoniana. Né? Tem a hipnose clássica, que ainda é utilizada muito em medicina, utilizada muito em odontologia, mas o Erickson também. Em vez de receber lá a anestesia... a hipnose anestésica ela é muito utilizada, tanto na odontologia quanto na medicina. E uma das coisas que era fantástico também no Milton Erickson é que ele começava sempre os seus atendimentos, suas consultorias, com meia hora só conversando com a pessoa, né? Ele era expert em contar história. Né? E a gente conta história às vezes, eu mesmo em consultório, vai contando história com o paciente, ele vai entrando. E ele já está em hipnose. Né? Então o Erickson era muito conhecido até hoje pela metáfora. E uma das coisas bem interessantes para quem é terapeuta, você também é terapeuta, psicólogo, psicanalista, qual é a importância que você vê então das pessoas reformularem ou cultivarem melhores histórias, porque essas histórias de certa forma fazem uma certa hipnose na pessoa, desenvolve crenças, né? Qual é essa intenção então? O que a pessoa poderia fazer então para desenvolver melhores histórias? Na verdade a gente nasce e vai aprendendo historinhas ao longo da vida que viram nossos scripts. E a gente acaba seguindo esses scripts de uma maneira, às vezes, não tão saudável. Exemplo? Por exemplo, você nunca consegue fazer nada. Então você vai criando uma história de que tudo é errado na tua vida. Né? Então você pode entrar com uma história diferente, mudando um pouquinho de dificuldade, superação, dentro de uma metáfora hipnótica e fazer com que a pessoa perceba que ela tem dentro dela potenciais que levam ela para o sucesso. Seja financeiro, seja emocional, nos relacionamentos. Então a história é meio que colocar um vírus no sistema positivo para mudar aquilo ali. Tem a falar em vírus, eu lembro daquele filme A Origem. A Origem. Que é uma espécie de também vai entrar num outro âmbito da consciência da pessoa para plantar uma semente. Para colocar uma semente ali e modificar. Que é o trabalho de um hipnoterapeuta? É uma coisa semelhante a isso ou não? É semelhante, vamos dizer que a essência é parecida. Principalmente na hipnose ericksoniana. Na hipnose clássica a gente vai trabalhar com sugestão, mais direta. Tem outras formas de trabalhar aqui. E na hipnose ericksoniana? São mais indiretas. Através de histórias, metáforas, porque para o Milton Erickson, e a gente sabe até pelas abordagens humanistas, que o ser humano tem dentro dele todo o potencial necessário para ele crescer para o lado saudável. E se desenvolver. Existe alguma contraindicação para a pessoa passar por um processo hipnótico? Não tem contraindicação. Tem pessoas que têm mais dificuldade de entrar num processo quando estão à base de sedativos, remédios, algum problema mais neurológico, drogas e álcool. A pessoa tem mais dificuldade de entrar num processo enquanto ela está sob o efeito disso. Mas contraindicação não tem. Lá nos atendimentos do seu consultório, em quanto tempo, qual é o período médio que dura um atendimento quando o cliente, por exemplo, primeiro como é que ele vai buscar a hipnose? Como é que chega o cliente mais ou menos? Quais os caminhos que fazem com que ele chegue e busque? Eu quero ser hipnotizado. Já chegou alguma cliente falou assim, Renato, eu quero que você me hipnotize porque eu não estou aguentando mais. Já chegou clientes assim? Chega mais ou menos assim. Você é a última esperança. Eu já passei em todas as terapias que podem imaginar e me disseram que a hipnose, eu li que a hipnose vai me ajudar. Então muitos chegam com misticismo, com uma ideia errada de que a hipnose vai curar em uma sessão. Mas ela acelera muito um processo terapêutico. E tem outras questões também que é abordada em relação a essa coisa da questão da hipnose, né? Que algumas pessoas falam assim, mas ele vai me hipnotizar, eu vou perder a consciência, vou ficar sem consciência alguma. Por favor, compartilhe com nossos amigos felizes. Existem alguns mitos da hipnose, né? Um é desses, que eu vou ficar totalmente inconsciente e o hipnólogo, o hipnoterapeuta vai fazer comigo o que ele quiser. Isso não é verdade. A sua consciência moral, a sua vontade prevalece. Então se eu fizer uma hipnose e pedir para você fazer algo contra a sua vontade, você não vai fazer. Por quê? Porque hipnose não é estar inconsciente, é estar, ao contrário, extremamente consciente, né? Porém focado, né? E focado no teu objetivo. Então você não está inconsciente ou controlado, você está no controle o tempo todo. Você não dorme, né? Não tem amnésia, a não ser que a gente peça uma sugestão amnésica, né? Mas não, você sai consciente, sabe o que aconteceu, escuta tudo o que está acontecendo. Inclusive hipnose de palco, a pessoa sabe tudo o que está acontecendo ali.
aquelas hipnoses de show, né? Que a pessoa vai... Hipnose de show e as que a gente dá em curso tem que mostrar isso, né? O pessoal vai para o curso porque quer ver alguém comendo cebola, achando que é maçã. Então a cebola faz um grande sucesso. Faz. E não chora, né? Faz sem chorar. Que beleza, hein? Muito bom. Uma das coisas também que a gente observa é, isso daí é a parte para impressionar, o impressionismo em relação à hipnose. Como que ela está sendo utilizada realmente em processos onde a pessoa passa por uma depressão ou o outro extremo, que é aquela pessoa que é muito ansiosa? Bom, a hipnose por si só já alivia a ansiedade, porque ela provoca um estado alterado de consciência diferente do estado normal, é natural, mas é diferente do nosso dia a dia, que faz com que você consiga abaixar o seu sistema nervoso, controlando o sistema autônomo, simpático e parasimpático. Então, entrar em hipnose, a tua ansiedade já está controlada. Certo. E a gente dá algumas ferramentas para a pessoa, em situações de ansiedade, de fobia, que ela possa usar como uma auto-hipnose para ela controlar. Por exemplo, falar em público, com uma sessão, ela consegue tirar a fobia de falar em público. De barata? De barata com uma sessão também, depende da barata. Se a gente conseguir. Mas essas fobias específicas, sim, é muito rápido. É muito rápido. Não vai tratar talvez a causa, mas vai tratar o problema para ela enfrentar. Entendi. E aquelas pessoas que têm uma certa auto-hipnose negativa ou a maneira negativa de lidar com o dinheiro, por exemplo? Aí a gente pode trabalhar com a hipnoterapia, sempre ligada a uma terapia, sim, né, paralela. Trabalhar as crenças erradas em relação ao dinheiro, aquelas crenças de criança, né? Não mexe no dinheiro porque o dinheiro é sujo. Então você cria uma aversão ao dinheiro, inconsciente, está gravado no teu script. E como é que a gente pode fazer o oposto disso? Criar uma crença, reescrever um novo script. O que o nosso amigo internato pode fazer para ele reescrever esse novo script para ter uma maior facilidade em lidar com essa energia do dinheiro, ou em lidar com o dinheiro? Um exemplo prático que a gente pode fazer é você se lembrar, uma auto-hipnose rápida, né? Você se lembrar de um momento muito agradável da tua vida e ancorar os sentimentos positivos, né? Pegar esses sentimentos e levar para uma situação onde você está trabalhando com o financeiro, com o dinheiro. Então você associa o dinheiro ao prazer e você começa a buscar isso de uma maneira natural. O tema é hipnose e saúde. Ok, a gente falou sobre esse processo de mudança, essa auto-hipnose, a gente já citou a auto-hipnose, não precisa nem fazer aquela pergunta que eu ia fazer, que é possível essa auto-hipnose, né? Já a pessoa já está trabalhando com essa questão do dinheiro, o tema é saúde, né, também, né? E na saúde, como é que ela poderia utilizar uma auto-hipnose para um processo ligado à saúde, algum processo difícil que está passando nessa questão da saúde? Por exemplo, a gente percebe hoje em dia que muitas pessoas procuram os médicos por problemas de dor. Dor física, dor crônica, dor de cabeça, mas não tem nada orgânico causando essa dor, é um estresse, uma tensão. Então fazer uma auto-hipnose, um auto-relaxamento, indo para um lugar agradável, por exemplo, numa praia, e eu estou lá caminhando, sentindo areia, ouvindo o barulho do mar, né, sentindo a brisa do vento, tudo isso vai fazendo com que eu relaxe e a dor vai embora. Então eu vou trazendo esses recursos que já estão dentro de mim para tirar a dor, para sair de um processo de tristeza ou uma depressão pequena, para eliminar a ansiedade ou aliviar a ansiedade, os medos, tudo isso com um auto-relaxamento, né, que não é hipnose, mas a gente pode chamar de uma auto-hipnose, para que a pessoa abaixe um pouco o sistema nervoso dela, botar mais em equilíbrio. Como é que começou o seu interesse por essa parte da hipnose ou essa parte de estudos da alma ou estudos da consciência? Eu sou engenheiro de formação, né? Engenheiro de formação. Engenheiro inicial, eu me formei, mas dentro da faculdade de engenharia, eu entrei em contato com pessoas conhecidas, até que já vieram aqui sobre projeção astral, né? O Wagner Borges, com o pessoal que a gente já ouve falar. Começava a frequentar palestras, essas coisas, e minha atenção começou a mudar um pouquinho. Até ir numa festa de amigos, onde tinha um hipnólogo famoso, amigo de alguém ali, que fez uma hipnose de grupo. Eu falei, eu quero conhecer esse negócio, como é que funciona. Fui fazer curso, fui aprendendo, até cair na psicanálise, na regressão de memória, na psicologia, e aí a engenharia ficou
hipnotizado de lado. Hipnotizado de lado. Uma espécie de, agora, um processo de engenharia consciencial. Engenharia da mente, engenharia consciencial. Muito bem. E vocês que viram assim, o nosso convidado, que o Renato citar, o Wagner, vocês podem acessar aí nos vídeos do programa Consciência Próspera, que você pode ter um especial. A gente fez um especial, Projeção da Consciência, com o Wagner, falando sobre esse tema, e que você pode estar acessando. Eu também conheço o Wagner, ele é amigo pessoal, a gente inclusive trabalhou juntos durante 8 anos no Instituto, no IPPB, que é o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergética. Né? Você falou desse processo de mudança, esse processo de transformação, e boa parte das pessoas que procuram um terapeuta também está passando por crise. Né? Como é que você vê a crise? Como é que você vê também essas modalidades de crises mais presentes no seu consultório? O que a gente percebe de comum das crises é mais ou menos assim: eu não sou feliz no que eu faço. Porque eu acabei seguindo um caminho que ou eu fui empurrado ou aconteceu, e eu deixei acontecer e deixei a minha essência de lado. Né? Então a gente acaba vendo que as pessoas estão infelizes por não serem elas mesmas. Uhum. E eu acho que isso está comum para todo mundo, ainda mais com essa nova tecnologia, onde as pessoas nem se comunicam mais pessoalmente, né? Tudo via internet, via como se fala, celular. Né? Até casais que deitam na mesma cama e cada um abre um tablet e fica se comunicando, porque esquece que tem uma relação pessoal, e elas vão deixando de lado. É importante, mas não pode ser só isso. E elas acabam se distanciando delas mesmas. E eu acho que a crise está muito aí, e a hipnose traz elas em contato com elas de novo. Olha, muito bem. Hoje nós vamos fazer um sorteio de um dos convidados que estiveram aqui no programa, que é o convidado Humberto Pazian, que tem esse livro que é o Prosperidade em 42 dias. E eu, conversando aqui com o Renato, ele vai estar fazendo um sorteio aqui de 2 exemplares. Ele vai tirar um nome aqui das pessoas que compartilhou aí o vídeo do Humberto Pazian e foram sorteados. Lembrando que se você compartilhar esse vídeo, vai estar concorrendo ao meu livro chamado Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. Esse é o 3º livro, onde eu entro como um organizador e tem várias temáticas bem interessantes. Né? Eu vou pedir então para o nosso amigo então tirar aqui e ler qual é a primeira pessoa que vai ganhar o livro Prosperidade em 42 dias. Fabiana Jaquimil. Fabiana Jaquimil já ganhou aqui o primeiro livro. Agora mais uma pessoa que vai ser ganhadora deste livro. Maria do Carmo de Oliveira. E Maria do Carmo de Oliveira. Lembrando que vocês que estão acompanhando o programa Consciência Próspera, esta edição, estão concorrendo ao livro Práticas Bioxamânicas. O tema aqui é hipnose e saúde. Quero fazer mais uma pergunta para a gente fechar, que a gente está vendo que o tempo também está chegando ao final. Qual é as novidades? O que as pesquisas de neurociência estão falando sobre processos de hipnose que são, na sua opinião, são revolucionários ou estão trazendo bons efeitos com a pesquisa junto com a ciência, quanto também os resultados em consultório, né? Comprovando, né? Comprovando a eficácia. Não tem muitas pesquisas científicas da hipnose em si, mas tem da neurociência. Sim, e quais são? E uma das principais que está muito vinculada à hipnose, à hipnoterapia, são as imagens mentais. Hoje a gente sabe que uma imagem que o cérebro visualiza, imagina, tem o mesmo efeito do que a realidade. E a hipnose utiliza muito esse jogo de imagens. Né? Então a gente pode imaginar, numa situação de depressão, eu imaginar e trazer situações prazerosas, eu posso fazer com que eu mude um pouco da bioquímica cerebral. Olha. E a neurociência está mostrando isso das áreas que são ativadas no cérebro. Daí a importância disso que você falou anteriormente, daquela prática de sempre estar conectado com boas imagens. Com boas imagens e bons pensamentos. Bons pensamentos para estar trazendo essa conexão. Né? Estamos chegando já ao final aqui da nossa edição do programa Consciência Próspera. Quero já agradecer aqui ao Renato Lieberman pela participação e pedir para você deixar então a sua mensagem final para o nosso amigo internauta. Eu quero agradecer o Samuel e a equipe aqui, fui muito bem recebido, muito obrigado. Poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento e realmente a hipnose, a hipnoterapia, ou as terapias em geral, elas ajudam muito a gente a sair de crise, sair da depressão, trabalhar nossa ansiedade para poder encontrar uma vida melhor. Se alguém, posso dar meu site? Se alguém quiser alguma informação, pode mandar um e-mail para mim, é psicoliber@gmail.com ou entrar no site psicoliber.com, sem BR, e lá tem algumas informações de hipnose, psicologia, psicanálise, e fiquem à vontade, e eu quero agradecer novamente.
gente que agradece aqui a participação do Renato. Vocês podem acompanhar sempre que eles estavam falando, aparecendo no GC lá o nome dele, o sobrenome e também o site. É só acessar para você volta aí o vídeo. E se você gostou desse bate-papo aqui com o Renato sobre hipnose e saúde, além das informações que também disponibilizam no site, você pode também compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, com as pessoas que acham que vão se interessar por esse tema. E vocês vão ser um mensageiro hipnótico de coisas boas e positivas, de boas reflexões também, né? Compartilhou nas redes sociais, está concorrendo ao livro. Espero você em uma próxima edição. Um beijo de luz e até lá!